Bem-vindos ao podcast Filho Feiticeira. Para quem acompanha, meu nome é Karen Pacheco, eu estou na Insta como @eukarenpacheco, @Filho Feiticeira. A minha badia de praia, filho de mãe cubana, mãe de Santo Antão, carioca de alma e mãe de 2 gatas. Nós estamos ali para falar de assuntos que tinham tabu na nossa sociedade cabo-verdiana, tudo que envolve raça, gênero, sexualidade, classe, sentimentos, relacionamentos e alguns fofoquinhas pessoais. E nós ficamos ali para mais um episódio. Hello, meninas! Bem-vindos ao episódio número 20 da Espera Amanhã Sadreto. A minha Sadreto, essa semana, tinha correria de 2 semanas, em aniversário, 23 anos no corpo e é dia que tá saindo mais um episódio, né? Número 21, Salita pensa, coisa que tá fala. Que, obviamente, não sabia gravar antes, pô, ninguém merece, não tá trabalha, é dia de aniversário, de um dia de folga, e naquela semana lá, tem um feriado, né? Enfim. Então, Salita pensa, se for abrir uma caixinha de pergunta lá na Insta, na Filho Feiticeira, para nos dar ideia de algo que podia falar, que lata lá, né? Talvez, sei lá. Sabe, coisa que Karen, uma que Karen está xinte com 33 anos, coisa que muda, enfim, nunca sabe, nós damos help. Enfim, hoje, nunca queria enrolar tanto no início, para um episódio ali, que pareceu saber ser um episódio curto, para nós saber falar sobre feminismo, um tema que já é pedido há um tempo para falar, até mesmo lá na Insta, na podcast, enfim. Embora, na verdade, não tá fala já tem um tempo, mas talvez que tão direto, né? Então, que tinha como passa para esse podcast e que fazer um episódio que fala sobre isso. Enfim, e aí é um episódio tanto para bom, que já tem consciência de cozer que aquela palavra lhe significa, talvez para bom que está sente parte do movimento, para bom que te entende cozer que é o movimento, para bom que está de acordo com o movimento, enfim, acho que é um episódio que pensa mesmo na fase para chegar naturalizando, você entende? Ainda mais dentro de Cabo Verde é uma palavra bastante polêmico, é sob levanta a palavra feminismo, feminista, que alguém já está vira a cara, para morrer tem uma percepção pejorativo de palavra em si, e qualquer coisa que está fazendo parte do movimento, então tá, é bom não pôr pontos riba de ir, para daí se decide se você identifica ou não com o movimento, tudo mais. Meninas, feminismo nada mais é do que luta para a igualdade de gênero. Então, mesmo os direitos legais, econômico, político, social, que homens têm, mulher que tem o mesmo direito. É que sobre mulher crescer mais que homem. Feminismo é o oposto de machismo. Não, que ele é feminismo, que ele é feminismo. Então começa a entrar muita confusão. Primeiro que feminismo é que é o oposto de machismo. Vamos dizer que é machismo. O machismo, de fato, é todo um movimento que desfavorece e desvaloriza mulher perante homem. E feminismo, mesmo que não quisesse para ser que ela nunca tenha esse poder, né? Karen, mas que ela canta sempre feminismo, vamos lá. Feminismo que existe, para que feminismo que existe. Para botar mulheres, né? Desfavorece mulheres, desvaloriza homem perante a sociedade, no mês que tem uma classe opressora. E mulher é que é uma classe opressora. Por isso, também pega exemplo, mas tem mulheres que odeiam homem, tem fulana de tal que trata ser marido ou até ser amigo, sei lá, trata marido, que ela busca fala de uma pessoa individual, busca fala no coletivo. A partir do momento que homens começam a ganhar menos que mulher, para essas condições de ser homem, o homem que pode ser contratado para, sei lá, para ter um filho. Homens está matado, homens com medo de sair na rua de noite, para morrer medo de ser estuprado e sofrer violência física. A maioria de homens está ser violentado fisicamente para ser parceira e tudo mais que está, né? Você está fazendo ali um oposto, né, de coisa que de machismo, ou seja, se tivesse que a realidade é possível, aí sim eu estou falando feminismo existe. Então, que existe? Se tiver um certo consciência racial, a hora que mesmo por comparativo com o racismo reverso, você entende o que você está falando. Não é racismo reverso. Para morrer que racismo reverso que existe. Para morrer até hoje, você tem branco que está ser contratado para morrer ser cor de pele, você tem branco que está ser destratado para morrer ser cor de pele, nunca branco foi escravizado para morrer ser cor de pele. Você entende? Então, por exemplo, falar
Mas, Karen, de é muito alguém preto, tá chama e gens branco, tá maltrata, tá trata mal e tal. E nisso, que ela no máximo, bota por dentro de bullying, bota por dentro de uma falta de educação, mas que existe também uma classe opressora, mas é que racismo, você tá entende? Então, é também muito além de dizer que um indivíduo está fazendo, de que o outro tem que estar pensando em forma de coletivo. Então, nós mulheres, ainda que não quisesse, né? Está para riba de homem e de maltratar homem no geral, você entende? De fazer tudo que o sistema não funciona, nunca está conseguindo para morrer. Vive num sistema patriarcal e é um sistema que tudo está gira em volta de homem. Então, lá de riba de pirâmide, né? Nas pirâmides sociais, botam um homem branco, hétero, cis, padrão de tudo. Depois também mulher branca, depois também homem preto, depois também mulher preto. Ah, para morrer aquela ordem lá, para morrer de fato raça e antes do que gênero. Beleza, então, Karen, qual que é a relação com o feminismo? Eu queria trazer aquele ponto ali para mostrar meu ponto de vista e tudo, meus descontentamento de parte, coisas que não te identifica e partes que não. Beleza. A mim foi educado, sim, dentro de minha casa, com educação muito feminista, embora que era assim, bem ler aquele livro ali sobre feminismo, então que lia feminismo, mas minha mãe passou tinha uma educação onde não acredita, mas a mim, enquanto mulher, me é capaz de fazer tudo. Mas mesmo que mudaram aquela educação lá dentro de casa, não está vive numa sociedade machista, uma sociedade patriarcal, onde que mesmo assim é tão difícil de quebrar certos padrões. Mas dentro da minha casa, que eu fui na ensinar assim, mulher pode fazer aquilo, mulher que pode fazer aquilo, homem pode fazer aquilo, homem que pode fazer aquilo, tudo alguém tinha que ser responsável para cuidar de casa, para fazer comida, para limpar a casa, tudo de forma igual. Então, que ela foi muito importante para a minha construção. Lá para uns 2018, começa a ter evoluído enquanto pessoa, começa a buscar mais autoconhecimento. Foi uma época que amadureceu, você entende? Enquanto mulher mesmo, até hoje, padrões que estão repetidos dentro de relacionamento, mo que estão relacionados com o homem. Então, aquela para mim foi um grande divisor de águas, você entende? Então, lá sim, começa a busca em forma mais. Redes sociais também ajudam naquele processo lá para moda. Então, começa a seguir pessoas que estão falando assunto. Então, lembra-me, em 2019, foi o primeiro livro que eu li sobre livro de Jamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. É um livro super fácil de ler, de fácil leitura, e então começa a abrir a cabeça para entender a relação de gênero e raça. Então, de lá para frente, eu começo a buscar mais, e quando foi em 2020, né, minha amiga Teta falava-me, cara, como eu estou fazendo vídeos sobre, para morrer. Na verdade, você começa a viver o que lá, você tem assuntos que não falava, de algumas amigas, era o que lá, é incômodo, né, de coisas que nós mulheres não passa, para nossa condição de ser mulher. Então, pronto, aí lá começa a fazer vídeos na Instagram, fala sobre temáticas, né, relacionadas ao assunto e tal, e com o passar de anos, então confesso mas incômodo que tinha uma mulher preta da gente, que então também tinha cabo-verdiana, com a palavra feminismo, me começa a ter ele também. A Mônica que era incômodo, né? E incômodo basicamente é com o feminismo liberal, né? Aquele feminismo eurocentrado, feminismo branco. É um movimento racista, é um movimento classista, é um movimento, talvez, transfóbico, que acaba para excluir mulheres que querem seguir aquele padrão, né? Eurocentrado e tudo mais. E acaba, né? Para seguir um padrão que já não sabe qual, branco, tudo eurocentrado, e buta acaba para prioriza alguns temas riba de que os outros. Então, tipo, tem coisas já que é tão importante. Então, é um movimento que se entra com a questão de raça, já a coisa está começando a ficar um bocadinho esquisito, já que está levando coisas tão a sério. A mim mora na Niterói, e na bairro onde mora ele é tão elitizado, então a maioria ele é branco, e pessoas pretas, botou mais, e serve, né, trabalha. Então, de lá já por imagina. Como faz uma universidade, né, uma faculdade federal, que é de que as melhores de país, também, a maioria é branco, então a mim convive na tinha ambientes brancos, você entende? Então, estava lá, mas como que ele cota, na verdade é isso. Então, meninas, deixa eu ver as horas que botar hoje a discussão de mulheres brancas, né, de coisa que, nesses conceitos, coisa que é feminismo, coisa que é uma revolta, coisa que é significado de sororidade, parênteses, um grande ranço dessa palavra ali,
Buta começa a ter revolta com X questão, para modo a hora que buba espia mulher preta, que está considerada mulher cima nunca está tratado se uma princesa, se uma mulher branca está acredita mesmo deve ser tratado, nunca está dado tanta atenção para nossa segurança, para nosso modo de viver, para problemas que não está passa, desde problemas sociais, problemas de relacionamento, coisas que não tem direito a ele, e tudo que ele começa desde lá de trás, de onde que nasce, né? Feminismo, que é esse feminismo branco, que ele não está sentindo na dia a dia. Pamori que empanharanço de palavra sororidade. Pamori é uma palavra que realmente está servindo ao país mulher branca, está protege o companheiro. Passa por uma situação super chata que, na verdade, que foi a primeira vez que me passou. Estava num samba, e aquele samba ele é bem preto, é um samba até mesmo assim, que pessoas estão falando no microfone, né? Samba ele é preto, se é branco, tiga, fica à vontade, mas não tanto, né? Para o branco, é para estar flança, você entende? Para pintar manta. E aí, estava tudo bonito, emperiquetada, deixando bem claro, nunca estava bêbada, né? Antes de pôr alguma questão assim. E aí estava um casal, né? Branco, e aquele menino se espiava me com o rosto o tempo inteiro. Todo o rosto. E meninas, a minha zero, arranja confusão na rua, zero, não tem preguiça própria. Minha horas, próprio no dia de hoje, alguém que está querendo começar alguma discussão comigo na Insta, ele que fica para moda, nunca tem aquela paciência lá, né? A hora que você está troca uma ideia que pode chegar em algum lugar. Então, minha pessoa que não tem preguiça disso, né? De discussão, de confusão. Então, instalei e tal. Chegou que chega um momento que estava tanto para moda, não pedir licença, sei lá, para casa banho, para pagar uma bebida. Ele tá fazendo meu rosto ele tá tipo, você entende? Num lugar que está apertado, para moda, coisa que entende, mas que ele sabe que você tem que incomodar ele. Assim, gata, que você sabe para você sempre, vou poder ir para casa. Então, bem, os rolê branco, os rolê que você sente à vontade. E essa luta manda a boca de música, mas pronto, que ela não tem nada a ver comigo, para uma hora que ele sabe, ele é bem, tá tocando músicas de macumba e tal, e ele está lá a reclamar, ainda continua música, não sei o quê. Então, gata, já vou em um lugar lá para bobo, que obrigado está ali. Enfim. E aí, vira para ele e fala assim, algum problema? Para uma hora estava demais. Aí, exalta, não sei o que, nem que se lembra direito coisa que falou. Aí se namorado branco pega ele Ciro, tipo, acabou liga para ele. Aí eu começo a estar exalta. Não foi não, para mori Deus e quem chega, busta ali. Tá dando rosturunho, tá manda a boca, e qual que é o problema? Meninas, aí aquele moço, tipo, se mano você tá falando, aí menina tá exalta. Moço, naquele que tá pega a menina, e tranca o braço. E põe esse braço na minha peito, se patrão. Meninas, creram, a Miquel Orange é tão desumanizada. Graças a Deus, né? Nós preto, a hora que não acredita, não tá juntando tão por si. Duas amigas de um colega de meu. Eles por assim atrás, aí eles começam a gritar, o que tá pegando aqui? Aí eles juntam, tipo, se qual que é problema, eles sim. Coisa que nós crê. Aí Gens baixa a moral. Mas você atende única critica, mas assim, que ele homem, essa está defendendo você mulher. Ele podia defender você, eu falo assim, eu não sei de li, camisa, cavalo perna e tal. Me encarade na menina, nunca põe menina na mão, nada nunca faz. Que homem é pulmão, menina, é um braço, se nem é peito, tá transi, um flan, não encosta em mim. É flan, porque você é intocável, você sou. Cara, assim fica louca, fica completamente surtada. E para mim, que ela diz que é o pior momento que tem, que então hoje, mas para aquele homem branco lá, que importa se minha mulher? Para morrer como minha padrão de mulher, que é considera mulher, eu podia, inclusive, dedicar na minha assim, frente de todo alguém que estava nem aí. Tudo para proteger ser princesa. Não você entende? E não está certo, mas não que está bem, a boa enquanto mulher preta, já passa por alguma situação parecida, né? Que aquele ódio que mulheres brancas têm para mulheres pretas. Meninas, foi de graça. É coisa, inveja, e ciúmes. Mas a minha coisa tem que ficar feliz para morrer que mulher branca lá está com ciúmes de mim, está com inveja. Meninas, a menina não é para ser homem. Porque não sempre um homem desinteressante. Não está nem aí para o homem. Então, coisa que você está no rosto ruim, coisa que fazeu. Então, a gente ela sentiu, fica, tipo, nunca fica mal naquele momento, como pronto, você está bebendo, depois com os amigos, relaxa, a menina está depois encontra uma amiga de meu que sabe que você é namorado,
na área de fumante, então ele me conta, ele fala, caraca, nossa, coisa lá que hora que aconteceu, foi tão rápido e tal. Naquele momento lá, foi desumanizada. E era para, a mim é uma mulher preta de pele clara, né, ali na Brasília é pardo que tá claro, minha mulher parda, então tem consciência de tudo privilégios que tem, não sabe, mas dentro né, de negros, dentro de pessoas preto, a mim ainda assim, a mim é mais aceitável para minha tonalidade de pele, minha cabelo, e ainda assim passa por aquela situação lá e foi horrível. Então, então naquele momento lá, que te importa se minha mulher, se nós lá, se quisesse, estará me ouvido, se que perceba alguém para tajar a mim. Então, que tem como, que critica o movimento sempre, é um movimento completamente branco. E que coisa ali é que começa hoje, é uma coisa que começa lá atrás. Desde que botou de histórias de sinhás, né, brancas, com ciúmes de escravizadas que eram estupradas para seus donos, e esta pedia para arrancar eles um ódio, para matar eles, para tomar chicotada, para morrer e para tomar seus homens. Então, coisa ali é completamente histórica. Daí anos passa, quando começa aquele movimento, né, de sufrágio, onde pessoas começam a luta para seus direitos a voto, né? Para quem tinha direito a voto era homem branco. Aí depois pessoas preto começam a luta para seus direitos a voto. Que pessoas preto? Que preto? Homem preto. Aí mulheres começam a luta também para seus direitos a voto. Que mulher? Branca. E aí, chega nesse livro incrível de Bell Hooks, que então recomendamos fortemente, que chama E Eu Não Sou Uma Mulher, que é título de um discurso feito por um ex-escravizado, abolicionista chamado Sojourner Truth. Aquele discurso foi feito na 1851 na Convenção do Direito da Mulher. Então imagina, né? De novo, que mulher? Direito de que mulher? Mulher branca. Então, Sojourner Truth entra dentro de que lugar? Entra blusa, é moça ser mama, é moça ser peto, para pergunta. E eu não sou uma mulher? E é um discurso tão potente, tão forte, que uma pessoa de fato teve que levantar a blusa para mostrar ser mama, para mostrar biologicamente. E não ser uma mulher, ele é uma mulher. E é tão forte que foi preciso fazer que ele levanta ser blusa, mostra ser mama, mas ele é uma mulher, mas ele merece estar lá junto com as para lutar para seus direitos. Daí buta fala, mas que luta por direito, não se está falando de mulher que nasce escravizada. E bem adquirir sua liberdade depois. Então, era um momento em que, enquanto mulheres brancas estão correndo atrás de seus direitos para voto, para trabalho, para sei lá o quê, eles tinham mulher preta dentro de casa para ser tratada pior do que animais. Então, óbvio que não tem enormes críticas com relação ao movimento. Mas coisa que aquele livro lhe dá também. Primeiro que é uma autora negra, né, Bell Hooks, já né, de falece. Bell Hooks tem livros incríveis. O livro de Celi é meus livros preferidos. Então foi tão interessante ler que livro li e entende movimento dentro de um recorte racial. Daí lá que não tem feminismo negro, que aí é a única incrítica. Ler que livro li, se man lê que livro de Jamila Ribeiro e tudo mais, abre minha mente para um interesse para feminismo negro. É um feminismo que teve mulheres pioneiras como Angela Davis, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, ali no Brasil, que foi super pioneira no movimento. Não está ler um livro de Cel, a hora quem lê depois não está comentando sobre. Como daí não te entende, mas nós, mulher preta, não está sofre com racismo, não está sofre com machismo. Enfim, aí se você for uma mulher preta pobre, você sofre com classismo. Se você for lésbica, bi, mulher trans, enfim, você sofre, né, por tudo que tem envolver homofobia, né? Homofobia, transfobia. Então, que tem como tá apoio para aquilo. A não tá vive num sistema capitalista, não tá vive num sistema patriarcal, não tá vive num sistema, né, de branquitude que tá manda. A mim tá acredita em movimentos que tá luta para a igualdade de tudo alguém que é oprimido de forma igual. Não que importa de falar, mas hora que então era a paz de movimento antirracista, tá luta, tá fala, mas daí a hora que levanta a questão, não, mas a mim enquanto mulher, a minha sala na baixo de, né, na base de pirâmide, não tá sofrendo machismo aí, que homem que criou para modo, aquela coisa de mulher branca, cai. A hora que então mulher branca tá fala sobre feminismo, daí a hora que não levanta a questão de raça, também que criou atenção para modo, não, nós é tudo igual, cai.
Então, se dar atenção de um lado, caralho para aquele outro, é quem é que pode contar com ele? É outra mulher preta? Normalmente é aquilo que acontece. Como de meninas, a hora que não está falando mulher preta, está na base de pirâmide, é base para trabalho, para levantar país, para levantar sociedade, para levantar uma família inteira. Não está fazendo tudo coisa e nós é alvo de todo lado. Nós é alvo de mulher branca, nós é alvo de homem branco, nós é alvo de homem preto. E talvez nós é alvo até mesmo de um contra aquele outro, mas enfim, que ela é até por uma questão de aquele auto-ódio, né? Então, quando lê Lélia Gonzalez está fala, mas quando entra no movimento antirracista, me dá conta que aquele movimento era machista. E mas quando entra no movimento feminista, eu hoje aquele movimento é racista, entende de onde que no mês tem um movimento que é feminismo negro. Amor, no mês tem uma coisa que tá luta para um e para aquele outro. Então, a mim que te identifica com um movimento que tem que estar a pisar a cabeça de outro alguém. A mim que ser bi, que ser lésbica, que ser mulher trans, para entender, mas movimento feminista tem que estar abrange mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres bi, e não sabe mas que acontece no feminismo liberal. Então, a mim mesmo está num lugar que está sentindo casa, que está sentindo abraçar, que está sentindo qualquer temática, qualquer quem adora, alguém só está bem, e não só está ser menosprezado por outras pessoas. E aí, por meu francar, mas tem outros movimentos. Talvez não te identifica tanto com o feminismo negro, tem o mulherismo africano, ótimo. Já li um bocadinho sobre mulherismo africano, nunca tenho avô para mim falar sobre aquilo de lipa, nunca tenho tanto conhecimento sobre, mas também questiona algumas coisas, né? E deixa para alguns questionamentos que me fazem. Será que é um bocadinho de utopia? Ela fala sobre união enquanto povo preto, né? Não entende, mas não tem que estar unido com o companheiro. Nunca mais se sigue um padrão eurocentrário para mais que feminismo negro e também de feminismo, que é um movimento branco. Então, é mais sobre reconectar com as raízes, que me é super a favor disso. Só que ainda questiona realmente se, na prática, funciona. De novo, não vive num sistema patriarcal, não vive num sistema onde branco está oprimindo. Então, é tão difícil luta, sabendo que, inclusive, nós, enquanto mulher preta, não apanha até mesmo de homem preto. Então, assim, será que aquela união lá só acontece? Mim gostava de não chama movimento antirracista, é um movimento que tem estado para luta, tio de não corre atrás de saber mais sobre nosso povo, para além de que não foi escravizado, né? A história de África que pode ser resumida só na escravização, não tem história, não vem de algum lugar, embora tinha coisas que nunca sabe. Então, tu acredita que é um caminho que ela, mas no momento, coisa que pode fazer para definir a cabeça dentro de um sistema que tem que definir absolutamente tudo ali, se não for um bocado. É um movimento feminista que é racista, é um movimento antirracista que é machista. Então, qual que é meio de caminho? Então, meio do caminho que outras mulheres acham, né? Uma mulher que queria indicar banhos ali, mas na final não está dando tudo dicas de livro até pessoas para seguir. Carla Cotirene, ele é baiana, ele é uma professora, enfim, doutora, cara, excelente pensadora, e ela fala sobre feminismo negro, você tem que entender, mulher preta retinta. Ela fala também sobre ser africano, até mesmo sobre religiosidade. Então, é incrível acompanhar a Carla e está fazendo o que ele pergunta ali, né? Onde que mulher negra está conseguindo hoje essa cabeça? E, para mim, resposta de Lélia Gonzalez, né, quando ele dá conta de um movimento que é racista e aquele outro movimento que é machista, ser meio de caminho que exata foi que lá. Nunca tem como luta para nunca oprimido e querer oprimir outro grupo. Então, se é uma mulher que é racista, é uma mulher que é classista, é uma mulher que é homofóbica, então de nada que serve porque você luta para libertar a cabeça de nada. E é bom enquanto homem preto, que você luta lá para o povo conscientiza mais sobre raça, de que adianta se na off, ou até mesmo na você lá está oprime outras mulheres, você entende? A começar para a mulher que está dentro de casa, nada que vale que luta lá, que querer libertar um povo. Por libertar tem que libertar tudo ali. E é tão importante de não falar, de não questionar movimentos, para modo seguir movimentos só para seguir, para modo fulana de tal, tá seguir também, então tem que estar bem, para a Angela Davis escreve um livro campeão, então se ele está fazendo, então a mim tem que estar pensando igual também. Meninas, é excelente no questionar tudo que é movimento ali. Sempre que tem alguma discussão na Insta, né, sobre aquilo, pessoas até já questionam sobre, enquanto mulher negra,
o que você pensa sobre aquilo, como assim você apoia feminismo e tal, quem tem que estar falando, olha, a mim não concordo com tudo aquilo que você está falando, porém, em meio de caminho que acha e acredita e luta para um feminismo negro, né? Então, se você identifica e você acredita no mulherismo africano, ou até mesmo você acredita só, mas não se quebra padrão, mas não se evolui, mas não se ter mais autoconhecimento, isso é ótimo, que a crepirótulo, que me estipoi, como na verdade aquilo que te importa, você põe hashtag feminista, o que te importa você tem que estar por bio, você tem que estar falando coisa que você usa camisola, aquela na verdade é mais show-off do que outra coisa, aquela é o de menos, sinceramente. A questão é para você abrir a cabeça e entender, para mostrar que movimento ele existe, para mostrar que nós ainda não está continuando a ser, né, falando de gênero, nós ainda nos deixamos oprimir. Você que nunca admite, né, que normalmente é aquele momento que ninguém está fazendo resgate daquela palavra e usa hashtag, põe na peta e tudo mais, é a hora que pessoas, né, mal caráter, normalmente é homens que estão fazendo o que lá e tem mulheres que acabam para naquele conto ali, é a hora que pessoas usam a palavra feminismo para falar para culpa, né? Homem, isso tudo, que tá querendo fazer nada, para modo culpar feministas. Para modo feminismo, você acaba com energia femininas de mulher. Para modo passa para certo abuso, para modo que faltou energia feminina, você tinha uma energia masculina. Para modo que é cabalidade. Que é cabalidade. Para modo você usa algo que para bobo continua no lugar que você está, para modo crer continua naquela manutenção. Para modo meninas é lucrativo. Sistema que tem interesse nenhum para ninguém educa, nem mulher, nem alguém preto, então mesmo coisas que homens pretos que têm consciência racial, que se lá luta antirracismo e que lá e como não quer subir na vida, de mesma maneira que homem branco que quer para subir para modo é que benéfico para isso, para nós mulher é a mesma história e a hora que nós é mulher preta é 2 vezes mais, você entende? É que benéfico para o sistema para não abrir nossa cabeça, ok? Então, sempre sabendo ter um movimento, né? E hoje em dia, nós estamos vivendo um momento conservador, onde que, não volta para o passado, não volta para uma coisa zero, né? Mulher ser mais feminina. Daí, depois, começa a estar misturado o conceito de energia feminina com masculina para dentro de coisas de papéis, né? Papéis sociais, né? De gênero. Então, começa a ter teoranças, assunto ali, para na verdade, está usado só para aquela, mas aquela não estaria chapando fala, talvez não outro episódio, posso hoje nunca está saindo ali. Então, naquela que você tem que estar abrindo o olho. Crítica de feminismo e de cozer. Você está critica de fato para morar um movimento racista ou simplesmente você chama que as mulheres é chata e você está falando coisas que nada a ver e o problema de mulher branca, de queima sutiã, nada que tem nada a ver. Nenhuma mulher que levanta um belo dia e pensa assim, você sabe uma coisa, não está de saco cheio, chão... Se eu puser um dinheiro no trabalho, já mais trabalho. Não sabem ganhar com homem para morar em trabalho. Mulheres lutam para ter esse trabalho e dignidade no trabalho, é muito importante que ele. Para morar, nunca depende de um homem para botar uma vida. Antigamente nunca podia nem ter uma conta no banco, nunca podia ter nada no nosso nome. Nós era visto como uma propriedade de fato. Meninas, tem países que, parata de hoje, mulher se mulher foi acusada por adultério, por dar com pedra, homem tinha direito riba de mulher passou ali no Brasil mesmo antes de enfim, lei Maria da Penha, caso comprovar uma mulher trair, aquele homem podia fazer alguma coisa para ser propriedade. Então, a minha sabe de onde que eu só uma história para morar antigamente era sábio, para morar homens cuidava de boa. Meninas, machismo sempre existe, aquele coisa ali nunca inventa gosta ali não. Gosta de não ter mais voz, gosta de não ter mais informação, gosta de não conseguir fazer palavras para mais. E não fica tio com aquela ideia ali de que gosta de lembrar lá na Insta, uma menina que falava, eu quero ficar na casa, eu quero cuidar de minha família, de gado, de tudo coisa. Mas filho, ninguém nunca foi pouca fazer, bobo tá foi aquele que eu crer. Bobo tá foi aquele que eu crer. Se bate, mas aquele que é bom para a vida, fazer, mas como bem atrapalha a vida de outro dia. Para morrer perigoso, né? Tudo que discurso ali, perigoso é que você fala para mulheres que têm independência financeira, que dependem de seus homens, tinha uma mulher que é presa no relacionamento, que está conseguindo sair para morrer dependência emocional, para morrer dependência financeira, e essa acredita, mas de fato, uma solução para essas vidas é um homem que está cuidando disso. Meninas, é muito bom ter um relacionamento, ninguém está cuidando de companheiro, um homem que, sei lá, está para ver,
mas que bu tem bu dinheiro, que dia que bu crepanha, bu escusa por bem. Buca tá ficar preso num relacionamento para mal buca tem um curi bem. E a realidade é que ele é que não tem. Então você entende uma hora que você flama tudo culpados que você tá fazendo, que você tá propaga besteira no mundo é feminista. O movimento feminista nada mais é do que libertou de certos amarras para ter o mesmo direito, para ter direito de pôr engravida, de pôr trabalho, de ter um dinheiro, de falar, homem, ok, paga contas de casa, de toma todo o dinheiro que você quer tomar de homem, ministro, pelo amor de Deus. É uma discussão até rasa, vou falar que agora é feminista que quer dinheiro do homem. Ai, sabe? Isso é que quiser também esse problema. Mas importante é bom ter de boa. A Mori sim que ela foi em luta, não nunca tem direito a nada disso. E um dia lá na Insta, discussão bem um bocadinho sobre isso, né? Para fazer um vídeo que fala sobre, né, feminismo e tal. Aí a menina fala, as criolas que são ninguém tem cabeça, de falar, para Mori não luta para trabalho, sendo que mulher preta sempre trabalha enquanto, né, mulher branca você tá lutar para trabalhar fora, mulher preta já você tá limpava essas casas. Verdade, mas limpa naqui condições. Trabalha naqui condições, trabalho escravo, você te entende? Então, mesmo a hora que não tá luta para trabalhar, a nós mulher, enquanto mulher preta, não crê tem nós liberdade para não trabalhar com coisas que não crê ter liberdade para não vir diretora, CEO, aquele que não quiser, ou se não quiser vir a donoca, pouca fazer nada, mas para ter dignidade. Então também vamos fazer aquele comparativo lá. Já que minha avó limpava a casa de branca, enquanto branca só tá lutar para trabalhar, o contrário de que lá é que agora você que só tá trabalha, que ele fica na casa para ser marido trabalha para ele, para morrer que ela pode pôr numa situação de um relacionamento abusivo. É por que tem direito de ganhar dinheiro. Ou nós achamos lá atrás, inclusive meus avós, muito que queria trabalhar, fazer aquilo que eles gostam e marido que deixa. Marido que deixa bastuda. Nós achamos aquilo que tem. Então, meninas, sobre ter dignidade. Baba, Senegal, na 2014, conheci uma senhora que contou uma história que, parata hoje, assim, é uma história que tá doente, eu nunca sabia qual que foi desenrolar disso e tal, mas basicamente, essa da contava a mim, né, mas seu pai já era falecido, e mas nunca mais fala com seu pai, nunca mais perdoa seu pai, nem mesmo quando seu pai morre. Para morte, eu sabe, mas na Cabo Verde tem casos que esta pega menino, e esta põe na casas de família, que é completamente trabalho escravo, trabalho infantil, é uma coisa completamente errado. E daí, eles fazem aquilo com esse, né, senhora, que na época era uma criança, ele com seus irmãos. Eles padiam para casa de X família. E eles falam, minhas trocas é que esta limpa as casas, esta fazer comida, esta faz tudo coisa, e assim, sofreu abuso, e acho que eu tinha consciência de que ela mesmo abuso físico, então esta soltava ele, a hora que eu estou cozinhando de maneira que escrita, e troca era, enquanto está limpa, esta faz tudo coisa, e eu tenho que estar pôs na escola. Todos seus irmãos foram na escola, menos ele. Menos ele, para ser, que ele se nesse patroa que a Cris que deixa, e aí alguém me questiona e tal, e aí eu observei e falei, minha filha que estava estudando para uma escola em lugar de mulher puta. Inês, era a maior frustração, essa é a maior frustração de vida para mim, ele parar até hoje, né, na época que eu ele já tinha mais de 60, ainda ele era analfabeta, então eu não conseguia ler nada, eu não conseguia escrever nada, ele não falava francês, né, para mulher que morava na Senegal tinha o tempo, então eu lembro até, eu não sei, tentava escrever lista de compra e tal, e a minha não conseguia, você escreve francês, né, então, e aí com ele também, que você escreve, nós temos um sonho tão simples, básico de alguém, aprende a escrever, aprende a ler, e que foi por falta de tentativa, a escola para adulto, a família foi tão humilhada, uma professora está fazendo bater o troço, seis irmãs na época, né, quando era menino, está fazendo ele troço também, está chamando ele de burra, eu falei, depois eu pedi ajuda para ser filha, mas enfim, não consegui, e naquele tempo eu falei, Karen, poxa, se você morava ali, você tinha água mileca, né? Menina, escreve forte coisa que não dá no coração, forte coisa que não dá no coração. Menina, é triste demais, e que ele é uma história, é um caso isolado. Então, aquele vida de madame que nós está achando, não tinha na época, o monopólio bem até, na verdade é mais uma prisão que você está vive, você entende? E que o contrário disso é que vai limpar a casa de alguém e ser escravizado. Não, eu tenho dignidade, eu tenho uma vida digna, trabalho de maneira que eu quiser, nas coisas que eu quiser, ganha direito para aquilo, tem uma vida digna e que ela ainda é uma coisa tão difícil na vida de hoje. O mundo está em crise de
saúde mental, pessoas que estão ansiosas, burnout, tudo, estilo de vida que não está leve, tudo abuso que não está sofre. E, de novo, mulher preta é aquele que mais está maltratado. Então, não abre o olho antes de achar que feminismo é coisa de mulher rica, coisa de mulher branca. Na Cabo Verde, meninas, é um tema que tem que ser falado com seriedade. Por isso que, com certeza, você vai ser o maior episódio lição, fazer pesquisa, trazer alguns números, você tá fala com calma de cada ponto que você está bem, para modo é sério. E aí, traz alguns dados ali, e não só na Cabo Verde, como no mundo e tal. Traz ali alguns dados de feminicídio, VBG. Começa, nem todo mulher que é assassinado tem quadra é feminicídio. Feminicídio é a hora que vai assassinar na boa condição de ser mulher. Então, tinha vezes, maioria de vezes, relacionado a homens mais próximos, né? Marido, ex-namorado, enfim, até mesmo, né? Pai, pessoas familiares. Ele é dado de SIEG na 2024, ok? Não teve 311 denúncias de VBG e 5 apenas feminicídio. Para uma coisa foi apenas, para uma de 5 feminicídios, foi só que esse que não olha na Insta no passado. Que esse que não compartilha, a mim, pelo menos, uns 3 não compartilha. Então, assim, que tem como a conta não fecha. Então, Tati, mas ali tem um problema. Porque é difícil ali levar dados de feminicídio para morar nem tudo que está encaixado como feminicídio. Então, Tati, mas assim, já não deve ter uma lacuna. Que outro é que nem tudo é que denunciado. Então, listen, aquele 311 denúncias, imagina que as VBG que nem que denunciaram, para uma mulher ter medo, ministro. Nós mesmos, tudo não conhece alguém que está sofrendo violência física e que nunca pediu ajuda. Inclusive, pessoas até julgam, né? Para mim que nem que está com ele. Para mim que nem que flá. Nunca tem que julgar para mim. Se bom que passa para aquela, porque se não que passa para aquela. E existe uma coisa chamada de dependência emocional, além de dependência financeira e tudo mais. Número de feminicídio no Brasil. A cada 6 horas, uma morte. Que é lá na 2023. Teve 1.463 casos de feminicídio. Número de feminicídio no mundo. Também dados de 2023, que ele levanta tudo de ONU e essa deixa tudo que as fontes ali no YouTube de material que levanta. Mais de 51 mil feminicídios no ano de 2023. 140 mulheres por dia. Meninas, é bizarro. 140 mulheres por dia. Isso é surpresa nenhuma, inclusive segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública no 2024, naqueles 1.463 mulheres assassinadas em 2023, 63,3% em mulheres negras. Então, aquela que é a importância de sempre, a hora que você fala sobre gênero, sempre põe raça de lado. Raça sempre também primeiro. Aí você espia a raça, aí tem classe social. Aí, a hora que você, se for o caso de você vive numa situação precária, questão de dependência financeira, tudo que ela colabora para aqueles números lá, você entende? Eu lembro que na maio de 2024, José Maria Neves dava uma entrevista, fala sobre aumento significativo de feminicídio, né, na Cabo Verde, mas já tinha chegado a recorde, né, na maio de 2024 já tinha sido maior do que ano 2023, tudo junto, de novo, para aqueles que registraram como feminicídio, né? Você falava, né, tem que conscientizar mais a sociedade, tem que educar homens e mulheres também, tem que educar toda aquela sociedade. Mas, sinceramente, Tati, aquilo é muito pouco. Tati, mas não tem que cobrar mais autoridades para mexer nas leis, para pôr coisas de forma muito mais rigoroso, você entende? Será que nas leis VBG, será que ele é tão protetivo? Ano passado, de alguns casos que não recebe, e de casos também que até chega de partilha, que tinha dado nada, né? A pessoa faz denúncia e tal, que tinha proteção de nada, inclusive que os homens envolvidos que tinham nem sido condenados. Então, sempre arranja uma forma também de culpa mulheres. Enfim, nenhuma sociedade que colabora para aquilo. Feminicídio na Cabo Verde é um tipo de homicídio, né? Claro, estava fazendo aquela separação na hora que, essa mulher ali foi morta, sei lá, para ser marido, não sei o que, é feminicídio. Ali no Brasil, feminicídio é um tipo de homicídio. E o Brasil, assim, tem números altíssimos de feminicídio. É o 5º país que mais mata mulher, né, no mundo. E feminicídio, para ser um tipo de homicídio, ele é mais rigoroso. Inclusive, ano passado, eles mudam alguns, eles mexem na lei, né? Então, a pena aumenta até para 40 anos. Pessoas que foi acusado por feminicídio que pode assumir cargo público, se não me engano, até mesmo alguém que é acusado por violência baseada em gênero. Na Cabo Verde, por exemplo,
que ela é verdade. Como não tem deputado mesmo no parlamento que foi denunciado, acusado para VBG, né, toma 2 anos de, enfim, para fazer trabalhos comunitários, algo do tipo, e ter um cargo público, e que ela minimamente que devia ser possível. Então, mintate, mas na verdade é que ela que tem que estar fazendo, você entende? De ler coisas mais seriamente. Não tem que ter educa, não tem que ter aula, não tem que ter, sei lá, disciplinas na escola, relacionar o assunto e tudo mais. Ok, isso ajuda bastante, mas ainda assim é suficiente. Como não se educa meninas, toda educação está começando dentro de casa, educa rapazinhos, educa meninas e tudo mais. E pessoas que já são grandes. E alguém não tem uma sociedade que é machista, ponto, que ela é difícil de mudar. Então, já que está acontecendo, tem que estar por pena, coisas mais firmes, para pelo menos para o homem começa a ter medo de hoje, de certa forma, para a paz começa a entender, mas o problema disso tudo é esse, você entende? Ele é uma questão de pontadero, de, para morrer minha cassia, minha machista, bem machista sempre, para morrer assim que eu fui educado. Então, minimamente, vai ler um livro, minimamente, vai fazer terapia, minimamente, ouve a hora que a mulher está fala, aquele um episódio que não gostava, tio para homens ouve, mas sabe, tá recebendo o tio na defensiva, para Tati, mas ele é sobre uma disputa, aquele é sobre disputa. Próprio mulher tem teu comportamentos, teu machista para morrer no tafulhar, um contra aquele outro, então precisa falar. Sororidade, na verdade, é de boca para fora. Inclusive, deixaram bem claro, ministro, sororidade é sobre o tem que tá gosta de toda mulher. Sororidade tem empatia para a história de cada mulher. Mas mim que obrigar a gostar de toda mulher. Imagina, agora você tem que estar, toda mulher ficha, tem que trazer toda mulher para a casa, para morar nós amigas, somos irmãs, somos mulheres. Não tem aquele nível da hora que está falando feminismo branco, aquele nível de feminismo que está irritando. Para morar que ele é raso, não precisa estar falando de coisas muito mais profundas, você entende? Enfim, então tá espera, mas cada vez mais não está ganhando mais consciência, não está conseguindo aprender mais, a missa, cada dia é um dia, cada dia não está aprendendo mais, no Kátia, mas para morar de abolir 2, 3 livros, clássicos, que já sabe tudo, nunca sabe tudo. E meninas, é tão difícil, quebra teu padrão. Perdi um dia, é isso, né? Hoje, inclusive, de terapia, graças a Deus, a Mori fala de que estamos ali sempre pisado. Enfim, né? Para que chega 2 horas de episódio, eu deixei ali algumas dicas de livros. Simão falou no início, e eu não sou uma mulher de Bell Hooks. Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. Sensacional, é super clássico, é um livro um bocadinho mais difícil assim, de ler, mas tá super recomenda. Por um feminismo afro-latino-americano, de Lélia Gonzalez, que foi uma pioneira no movimento feminismo negro. Quem tem medo do feminismo negro, de Jamila Ribeiro, e Sejamos Todos Feministas, de Chimamanda Ngozi, que é, né, uma nigeriana. Que livro ali já é mais tranquilinho, inclusive, é super bom de ler para menino nunca sabe, talvez por tentar entretenimento, mas para um adolescente é ótimo. Um ótimo presente. É isso, meninas. Você deixa tudo que as dicas ali na legenda, você deixa que as fontes tudo ali na YouTube, né, na Spotify, nós que tem acesso, mas na YouTube nós só conseguir apanhar tudo. Enfim, da espera, matiga lá no nosso coração, mas faz sentido para nós. Beijo grande, nós curtem, nós comentam, nós compartilham. Não bem engaja esse episódio ali que foi tão difícil de fazer. Beijo!